E aí, os resultados que você tem na sua vida, será que eles são sorte ou será que tem algo a mais além disso, né? No vídeo de hoje eu vou trazer alguns conceitos aqui que eu aprendi durante um seminário do Sebrae sobre empreendedorismo, seminário esse chamado Empretec, e o que isso mudou, né, e as reflexões que eu fiz sobre isso aí. Então, existe um conceito na psicologia e ele foi introduzido mais ou menos lá em 1954, tá? Esse conceito é o conceito de locus de controle. Então existem basicamente dois locus, o locus de controle interno e o locus de controle externo, tá? Qual que é a diferença dos dois? O locus de controle interno são aquelas pessoas que acreditam que os resultados que elas obtiveram foram por causa das ações que elas tomaram, habilidades que elas têm, então elas atribuem os seus resultados a ações internas da própria pessoa. E o locus de controle externo são aquelas pessoas ou aquelas situações onde as pessoas elas levam em consideração que o resultado foi porque sorte, destino ou alguma coisa que ela não teve o controle. Então, por exemplo, a pessoa estudou para a prova e aí eu fui bem na prova porque eu estudei. Ok, locus de controle interno. Locus de controle externo. A pessoa pode até ter estudado para a prova, mas ela vai atribuir às vezes o resultado dela a questões como, por exemplo, a banca na hora de corrigir foi boa comigo. Então eu peguei pessoas que me avaliaram de uma forma mais que fizesse subir minha nota. Ou então, se fossem questões ali múltipla escolha, eu dei a sorte de cair exatamente as questões que eu tinha estudado. Então são diferentes formas de você atacar coisas parecidas. As pessoas que têm um loco de controle interno, geralmente elas são mais proativas, elas tendem a tomar mais iniciativa e de assumir mais responsabilidade. Então, quando a gente viu isso aí no seminário Empretec, os empreendedores de sucesso estudados ali para fazer o seminário, né, eles tinham o loco de controle interno predominante. Então eles colocavam os resultados deles como resultados das suas ações. Então eram coisas internas. E aí, não existe sorte? É claro que existe sorte, mas atribuir o seu resultado a coisas que você faz é a forma como que você vê o problema, né? Ou que você vê as situações ali que você passa. Como, por exemplo, a questão que eu falei ali da prova. Ambos tinham estudado, mas uma pessoa acha que é porque a banca ou as questões escolhidas elas foram de acordo com o que ela estudou e a outra falou, não, eu estudei, eu estava preparado, então é bem de qualquer jeito, tá? E é importante a gente fazer o equilíbrio, tá? Dos locos. Quem tem o locus de controle interno predominante, geralmente pode ter uma vida melhor, porque a pessoa ela vai ter uma autossatisfação, ela vai ter uma autoconfiança maior, porque ela vai falar, eu faço as coisas e as coisas que eu faço, elas trazem frutos, elas trazem resultados. Então isso geralmente traz benefícios para a sua pessoa. E é claro que também tem os pontos negativos, que é, por exemplo, você utilizar isso ao extremo. Então você ter uma característica desse extremo, você quiser controlar tudo na sua vida. E tem coisas que elas não são controláveis. Então também é importante saber que existe o locus de controle externo e que talvez não seja o ideal que ele seja o predominante no seu caso. E esse é um conceito, será que novo? Não necessariamente. Esse conceito de locus, ele é de fato ali de 1954, então quando ele foi introduzido, ele é novo. Porém, se a gente for pensar em filosofia, se a gente for lá na parte do estoicismo, a gente vai ver que tem bastante relação com o locus. Quando a gente vê ali a parte do estoicismo relacionada a você pode controlar algumas coisas na sua vida, tá? Então, no estoicismo, ele prega que você tem que focar em controlar algumas coisas na sua vida, que é o que? A forma que você pensa, a forma que você age. E isso vai muito de encontro ao locus de controle interno. Só que o locus de controle externo, ele traz uma forma de a gente refletir sobre isso. Então, na psicologia ali do locus de controle, ele faz uma análise. E o estoicismo, ele traz uma ação a ser tomada sobre isso. Que é o quê? É você ativamente entender as situações onde elas não estão sob o seu controle e você tomar uma ação sobre isso. Que é, de forma muito chula, que é
Tem como eu resolver? Não, não tem como resolver, então não é problema. Então talvez essas ações que entrariam ali no locus de controle externo, você tenha uma ação ativa sobre ela se você se basear um pouco mais no estoicismo. Claro que esse não é um vídeo assim de 50 minutos falando exemplos e como você deve agir na sua vida, mas um incentivo a você procurar mais sobre locus de controle interno, externo e estoicismo. E aí, de conclusão geral, eu quero falar aqui. O locus de controle interno, né? Então, as pessoas que entendem que os seus resultados são por causa das suas habilidades, entendem também que existe sorte, existe essas coisas, mas tudo bem, elas vão continuar existindo. Então, eu vou melhorar as coisas que eu sei, as coisas que eu faço, para que os meus resultados na média eles sejam melhores. Então, os empreendedores de sucesso, eles fazem isso. É importante também saber o que é locus de controle externo e agir e conforme as necessidades. Então tem coisas que de fato você não consegue mudar, é importante aprender a fazer essa análise crítica, né? Isso vai muito de cada pessoa. E saber que existem coisas na filosofia que às vezes muito negligenciada pela maioria das pessoas, e eu acredito que principalmente empreendedores que às vezes podem entender a filosofia como algo, cara, que não cabe no dia a dia do empreendedorismo. Mas entender que saber desses questionamentos ou dessas discussões que tinham como estoicismo, dessa forma de pensar, podem nos ajudar a tomar melhores decisões. Então, com isso em mente, fala aí se você já conhecia esses conceitos, o que você aplica na sua própria vida. E se ficou alguma coisa faltando aí, deixa no comentário também. Talvez eu reformule esse vídeo e traga mais informações. Valeu e bora pra cima!